irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui, nesse nosso tempo que temos todas as quintas-feiras trabalhando um salmo diferente. Hoje o Salmo 85, um salmo que trata de restauração. E a restauração que o nosso Deus faz em nossas vidas é uma restauração completa, Ele não faz trabalho pela metade. Chegamos pesados e saímos muito leves depois que Deus nos restaura. Mas para isso existe a necessidade do arrependimento, um arrependimento sincero, um coração quebrantado, um espírito contrito, alguém que chega diante do Senhor de forma humilde, clamando a Ele para que Ele haja por meio da sua misericórdia, nos renovando, nos restaurando. E quando isso ocorre, é maravilhoso. E o salmista aqui pede por isso, com a certeza, uma esperança, uma confiança de que Deus certamente faria, restauraria a nação de Israel, porque Deus é um Deus cuja misericórdia, ela sempre está presente na atuação dele e nas nossas vidas, que somos aqueles que foram escolhidos para a salvação que ele então nos destinou. Vamos lá, Salmo 85. Esse é um salmo que foi entregue para o mestre de música. E quando falo mestre de música, a gente já viu essa frase várias vezes em outros salmos, nos salmos anteriores a esse daqui. E esse mestre de música, então, era aquele responsável em conduzir a congregação ao louvor e à adoração a Deus. E também conduzir a adoração não somente da congregação, mas também apenas, às vezes, dos próprios levitas, adorando ao Senhor constantemente no templo. Quando nós vemos esse mestre da música, é interessante que nós encontramos então essa orientação na palavra de Deus de que devemos ter homens conduzindo esses cantores, cantores que se dedicam a louvar, a adorar a Deus por meio do canto, por meio da música. Se você tem alguma dúvida, depois veja um texto interessante lá em Neemias, capítulo 12, versículo 46, onde diz então que homens eram designados para conduzir, para chefiar, para comandar essa adoração, esses cantores. Enfim, seguimos. Não sabemos quem escreveu esse Salmo 85. Não existe aqui, para nós, claramente, citada a autoria desse salmo. Mas sabemos que é um salmo de restauração do povo de Israel por meio do exercício da misericórdia do nosso Deus. Qual o contexto? O contexto é incerto. Apesar de nós encontrarmos a palavra cativeiro logo no versículo 1, isso não quer dizer necessariamente que tenha sido o cativeiro de Israel, quando Israel e Judá foram retirados da terra. Por quê? Porque outras vezes na palavra do Senhor nós encontramos nas Escrituras a palavra cativeiro sendo utilizada não necessariamente em momentos em que Israel ou uma pessoa havia sido desterrada, havia sido arrancada da sua terra natal. Então essa palavra ela não é exclusiva para se referir, por exemplo, ao cativeiro da Babilônia. Mas com certeza o cenário envolve uma nação, ou a nação de Israel, sendo oprimida e sendo castigada por Deus, e essa nação necessitando da salvação do Senhor. Salvação por quê? Apenas pela opressão que estava sofrendo? Não, pelos próprios pecados dela. Deus não castiga uma nação ou a um servo dele de forma indevida, sem haver razão para isso. Deus castiga porque ama e castiga porque nós estamos errados ou porque a nação de Israel errou e hoje também continua errando. E é por isso que Deus castiga. Vamos lá no versículo então de 1 a 3, na primeira parte desse salmo, onde nós encontramos o salmista descrevendo as ações misericordiosas de Deus. Quando Deus age, quando Ele de forma incisiva atua diante do seu povo, agindo com misericórdia, Ele tem determinadas atitudes que estão descritas aqui do versículo 1 ao versículo 3, que eu faço a leitura. Abençoaste, Senhor, a tua terra. Deus abençoa. Fizeste voltar o cativeiro de Jacó, ou seja, Ele nos traz de volta para o nosso lar, para onde nós devemos estar e de onde nós acabamos saindo em razão do nosso pecado.
Perdoaste a iniquidade do teu povo, assim como ele perdoou Israel, ele também perdoa cada um de nós. Cobriste todos os seus pecados, ou seja, Deus cobre os nossos pecados, e hoje não apenas cobre, mas em Cristo Jesus ele resolve definitivamente os nossos pecados. Versículo 3, fizeste cessar toda a tua indignação. Deus, num determinado ponto, quando chega no limite, ele cessa a sua indignação em razão da sua misericórdia sendo derramada sobre aqueles que ele ama. Desviaste do ardor da tua ira. A ira do Senhor se acende, o castigo vem, mas logo após, quando a sua misericórdia começa a agir, essa ira, ela é afastada, ela é retirada de cena. Do versículo 1 ao versículo 3, então, nós encontramos as ações misericordiosas do Senhor. Elas estão descritas aqui. Seguimos agora para a petição daquele que está arrependido. E o salmista, então, faz essa vez, representando o povo de Israel. E no versículo 4 ele diz: torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação, e faze cessar a tua ira sobre nós. O pedido principal do salmista é: Deus, faça com que nós voltemos para o nosso lar, nos traga de volta para nossa casa, para juntos daqueles que nós amamos, para o lugar onde nós devemos estar, aonde nós estamos em comunhão com o Senhor, para as promessas que o Senhor nos deu. Então traga de volta o teu povo para a terra que o Senhor lhes deu. Esse é o pedido do salmista. E seguimos em diante, do versículo 5 ao versículo 7, quando o salmista começa a colocar os argumentos do porquê que ele está pedindo isso. Por que o salmista está pedindo para que Deus torne Israel para a sua casa? Veja o versículo 5 ao versículo 7. Acaso estarás sempre irado contra nós? Claro que não. Deus fica irado com Israel, mas Deus sempre, pela sua misericórdia, restaura a fim de cumprir a promessa perpétua que ele tem para com o seu povo escolhido. Da mesma forma, cada um de nós. Deus nos escolheu e a partir do momento que somos salvos em Cristo Jesus, essa promessa nunca se apagará, nunca será deixada de lado. Deus sempre honrará. E ainda que ele nos castigue, essa ira, num determinado momento, quando há o arrependimento de nossa parte, ela é afastada e a misericórdia do Senhor age sobre nós. Então, acaso estará sempre irado contra nós? Não. Estenderás a tua ira a todas as gerações? Claro que não. Em determinado momento, Deus vai agir com sua misericórdia e vai restaurar Israel, assim como restaura nós a cada um dos castigos que sofremos. 6. Não tornarás a vivificar-nos para que o seu povo se alegre em ti? São perguntas retóricas, O salmista faz essa pergunta, Deus inspira ele a fazer essa pergunta, porque a resposta é não, Não. Não tornarás? Claro que Deus vai tornar, claro que Deus vai vivificar o seu povo, para que esse povo se alegre no Senhor, que diz o versículo 6. E continua: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Essa é a tônica do Salmo, a misericórdia do Senhor. Mostra-nos a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Pode-se entender a salvação aqui, concede-nos o teu livramento. Então aqui está exposto o rol dos argumentos que o salmista tem diante do Senhor, e esses argumentos estão baseados na promessa perpétua do Senhor de que Israel é a sua nação escolhida. Então, apesar dos castigos, apesar da ira do Senhor ser despejada diante do insistente pecado de Israel, Deus nunca deixará de cumprir a sua aliança, nunca deixará de cumprir as suas promessas a quem quer que seja, mesmo que a outra parte não honre aquilo que ela deveria fazer. Se a promessa do Senhor é incondicional e quando se trata de salvação, Israel não pode buscar a sua própria salvação. Nós não podemos buscar a nossa própria salvação, não conseguimos. Então essa salvação vem de Deus. E se é uma promessa de Deus para Israel, uma promessa de Deus para nós, essa promessa é honrada pelo próprio Senhor Deus e não por nós. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir, independente das nossas ações, independente de nós conseguirmos cumprir aquilo que temos de cumprir ou não. Porque a salvação é basicamente misericórdia do Senhor para conosco. Ninguém merece.
nem Israel, nem nenhum de nós. Por fim, a atitude, então, do necessitado, né? Qual é a atitude que o necessitado, aquele que está pedindo o favor do Senhor, tem? O que deveríamos ter, né? Diz aqui o salmista, versículo 8: escutarei o que Deus, o Senhor, falar. Porque falará do quê? De guerra? Não, falará de paz. Falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Que loucura? Loucura do pecado, loucura da vontade própria. Versículo 9: certamente que a salvação está perto. A salvação está perto, o livramento está perto de quem? A salvação está perto daqueles que temem a Deus, daqueles que o temem. Para quê? Para que a glória habite na nossa terra, na terra de Israel, e habite na nossa vida, vida daqueles que foram escolhidos em Cristo Jesus. Versículo 10: a misericórdia e a verdade se encontram. E aqui, quando a gente vê o versículo 10, a gente já está vendo a conclusão, os resultados da misericórdia do Senhor. Veja que bonito é esse final, esse arremate a partir do versículo 10. A misericórdia e a verdade se encontram. A misericórdia de Deus, a verdade do nosso coração se encontram. A justiça e a paz se beijaram. A justiça do nosso Deus, a paz restabelecida, se beijaram. 11. A verdade brotará da onde? Da terra, né? Aqueles arrependidos que agora se voltam para a verdade. E a justiça olhará da onde? Dos céus, desde os céus até a terra, justiça do Senhor. 12. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. Ou seja, as nossas mãos produzirão o trabalho de justiça, né? A terra dará o seu fruto, produzirá o seu fruto, assim como as nossas ações produzirão o seu fruto, frutos agora da justiça do Senhor em nossas vidas. Versículo 13: a justiça irá adiante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Que você ande nos caminhos da pisada do Senhor, que Ele vai adiante de você na sua justiça e que nós caminhemos seguindo a justiça do Senhor em nossas vidas. Deus te abençoe, meus irmãos. Até semana que vem, quinta-feira, com o Salmo 86.